minha presença hoje, eu diria não de um ser humano, um super-humano pelo trabalho conjunto da obra num mundo bastante egoísta, que costuma olhar só para si, né? E ele não. Ele tem um olhar de artista, mas um olhar de super-humano. João Evangelista, seja bem-vindo. Muita gentileza sua. E eu quero estender essa gentileza à minha queridíssima amiga Elaine Caúcio, assessora de comunicação e moda, que me dá o prazer de trazer você aqui hoje, viu? Essa ponte cabe a essa mulher que também não para, super obrigada. agitada. Quero que você apresente o João. Vamos fazer um bate-bola aqui, você como apresentadora também? Porque eu apresentei um pouquinho da minha percepção de todo o trabalho que eu observei, tá? E que nós vamos mostrar hoje. Okay. Mas a Elaine pode falar de você pra gente também, né? O João Evangelista, a gente já se conhece há algum tempo em Curitiba. Inclusive, a gente fez um lançamento no Castelo do Batel, de uma grande obra. E ele tem feito trabalhos assim magníficos. Também já me pintou, né, João? Já tive a honra de ser a modelo dele, né? Várias mulheres. Várias mulheres. Esse trabalho foi magnífico, né? Que você apresentou. Foi bem bacana. Fala um pouquinho desse trabalho que nós fizemos com as mulheres lá, que foi bem legal também. E essa história é bacana. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Na verdade, foram assim, eu selecionei em torno de 25 mulheres relevantes do Paraná, né? Aí vai desde a primeira-dama, né? A Fernanda Richa, passando pela Elaine Caus, passando pela Cíntia Peixoto, da Top View e outros mais. E a ideia naquele momento era falar um pouquinho dessa questão do ser mulher, no sentido de muitos homens assim esquecem que o início e o fim é a mulher, né? Quer dizer, você tem no mínimo uma mãe, mesmo que você não a conheça, né? E que essa figura da mulher, na verdade, ela meio que abraça o mundo. E o mundo hoje é muito duro. De forma que naquele trabalho, eu pegava as mulheres, a Elaine passou por isso, eu acorrentava e colocava música e junto com acorrentar, eu pegava, fazia elas passarem um sofrimento imenso para depois libertá-las. O psicológico ali veio à tona, então para a gente mostrar esse lado. Isso, para libertá-las depois e elas terem o gosto de sentir a liberdade. Porque o que acontece? A mulher no mundo de hoje, às vezes, é muito massacrada pelo filho, pelo marido. Por tudo, né? Sim, pela sociedade. Pela sociedade que cobra uma questão estética que é impossível. Que a gente sabe que aquela mulher que está na capa de revista é photoshopada. E a mulher comum não tem essa noção e começa a correr atrás do impossível. E o pior, além da sociedade, os que estão do lado dela cobram dela para que ela chegue naquele lugar que não existe. Eu não falei que ele era um super-humano? Olha o cuidado que ele tem, olha o olhar. Eu, infelizmente, não separei, né? A gente vai ter essa oportunidade em outro momento, talvez eu não separei essas imagens, eu separei imagens de outras obras suas que a gente queria, né, associar. Eu posso ter visto uma obra do João Evangelista, não ter associado o nome à pessoa, está aqui a oportunidade de a gente conhecer, né, de a gente ter esse olhar. Fui lá no teu Facebook, fucei muito. Vai passando, Rafa, as obras pra gente, por favor, pra gente conversar com o João, já passa pra sequência, né, vai mudando, pra gente ver esse olhar, esse trabalho magnífico. Eu quero conversar com você também, uma outra obra que a gente separou para ilustrar essa cor e essa força. E ela é impactante, tá? Porque quando a gente fala... E olha só quem é fã do trabalho também de João, fora todos nós. Você ganhou mais uma fã aqui, né? Elaine já tinha contado para mim essa história. Essa figura que vai aparecer agora, esse homem você conhece. Olha a obra que ele está segurando. Uma honra. Isso é muito bom. Mas não é o fato de ser a celebridade. Eu acho que é o fato de ser alguém como Pelé reconhecendo a mensagem que você tem na sua obra. Pois é. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque... em função do meu trabalho, eu lido desde de uma pessoa muito simples, lá na floresta amazônica, uma pessoa ribeirinha, até uma celebridade. Qual que é a diferença entre elas? Tirando a conta bancária, nenhuma. E as pessoas hoje, elas estão muito focadas na conta bancária. E a conta bancária não significa nada. Eu estava conversando com o presidente do Hospital Pequeno Príncipe, que é o Zé Álvaro, e ele falava que hoje o Brasil está cheio de pessoas que só têm dinheiro. Estava até comentando isso com a Elaine hoje. E é verdade, né? Você como uma conta bancária recheada, você pode comprar um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, um apartamento, 2, 3, 4, 5 casas na praia, mas você não pode comprar felicidade. E esse é o foco do trabalho. Por exemplo, eu já desci de helicóptero várias vezes na Amazônia, da Força Aérea Brasileira, no meio de uma tribo indígena, e vi muita gente mais feliz do que a gente na capital, com uma BMW, com um carro importado e tal. E felicidade genuína, né? Sim, felicidade nada foi de mascarada, viver, de viver. De viver. Né? Porque o que acontece? Nesse consumismo que a gente está hoje, a pessoa já não consegue mais voltar dentro
de si mesma e conseguir resgatar a felicidade ingênua. A felicidade Essência real. foi perdendo. Com Essência certeza. foi perdendo. Com certeza absoluta. Quando você fala isso, a gente percebe no teu trabalho, e a gente vai falar também agora não só do artista plástico, mas do documentarista. Você tem um documentário que você trouxe uma figura que está na categoria dos invisíveis. Verdade. Né? Existe uma população de invisíveis hoje no mundo. Verdade. E a gente vai mostrar um pouquinho desse documentário e você vai falar pra gente por quê. Por que Tá bom. essa personagem, esse personagem, essa personalidade também veio parar no teu Eu adorei documentário. você ter Mostra pra percebido gente. Quantos anos você tem? 30? 40? 50? Você acha que vai viver mais quantos? 50? E o dinheiro? Não compra saúde, compra? E vida? Também não. E você fez o quê para mudar tudo isso? Imagina pegar o Giannichini e colocar na próxima novela das 8, em vez de ele como mecânico, colocar ele como coveiro. É bem provável que o preconceito contra o coveiro caia exatamente dessa coisa de estar aparecendo. Só essa colocação aí mitou, como dizem, causou. Me fala dessa história. Pois é, o Murilo que acabou de falar ali, ele na verdade ele foi eleito publicitário do ano em 2001, né? Ele que fez a Fiat ser o que a Fiat é hoje no Brasil. Ele fez o lançamento dos principais carros da Fiat e fez a virada da Fiat. Né? E ele foi muito feliz nessa fala. O coveiro, por que o coveiro? Porque logo depois que eu perdi minha mãe e ela foi enterrada, as pessoas que melhor me trataram no cemitério foram os coveiros. E eu fiquei muito intrigado porque, apesar disso, eles ficavam lá no canto e eu prometi para mim mesmo que eu faria um documentário. Eu fiquei um ano, mais ou menos um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, dentro do cemitério de Belo Horizonte, o principal, o público, pesquisando isso. E descobri um homem extremamente sábio. Porque o fato dele lidar com a morte todo dia, fazia dele, apesar das pessoas terem um extremo preconceito, uma pessoa que tinha consciência plena do tempo nosso na Terra e das necessidades básicas nossas na Terra e capaz de captar em pequenas coisas simples a felicidade. O que nós, de uma forma geral que vivemos esse correria do dia a dia, às vezes perdemos. Né? Então o que acontece? Fato, ninguém vive mais do que 90 anos, 100. Fato, vamos morrer um dia. Fato, o dinheiro não compra saúde. Fato, a pessoa que está linda hoje, maravilhosa, com a cintura fina, para a rua e os homens todos olham, daqui a 50 não vai ser assim. Fato, esse cara que é maravilhoso hoje, daqui a 50 não vai ser assim. Então o ser humano, de certa forma, não se prepara espiritualmente, não só para o envelhecimento, para a morte. Não está na nossa cultura também. E o que acontece? Como que ele evita, né, pensar que ele vai morrer? Evitando pessoas como os coveiros que são invisíveis, o lixo. Mas é perfeita essa colocação. Ele vai evitando e aí ele vai tornando essas pessoas invisíveis. Aí, ele não quer ver o real. E aí a sociedade, né, Elaine, você que também vive em 2 círculos, você consegue transitar bem com muita tranquilidade, a gente vai colocando pessoas que vão aparecer nessas fotos, que foram retratadas em momentos pelo João, esses também são considerados invisíveis. Nós temos desde aquele que carrega uma mala num corredor ali indo para o Rio. Isso é em Manaus. Manaus. É triste inclusive. Desde aquele que está ali com a sua música, com o seu talento e passa despercebido apesar do seu talento. Sim, isso é em Paris, inclusive. Eu já passei por uma cena similar a essa, acho que ela estava comigo. Pedindo dinheiro, não é, estávamos juntas. As pessoas estão acostumadas muito a falar mal do Brasil, né? Mas isso é Paris, de guerra. Não, já teriam dito, não, isso é São Paulo. Não, Paris. Em meio àquele movimento. E esse olhar do João, que é sensível. E ali, a Amazônia pura e simplesmente nos seus atos corriqueiros, né? Não se importando com quem. E aí também é mais uma invisível. E essa senhora, assim, eu não sei se pode falar ou não, mas ela está fazendo cocô. No meio do Rio Negro ali. E numa solidão incrível. E diante de tanta riqueza natural, né? Que mais uma vez essa questão da falta de presença do Estado brasileiro. Mas quem é o Estado brasileiro? Somos nós. Somos nós. Então, eu acho muito engraçado, às vezes, no Brasil, as pessoas, eu não tenho partido político, eu sou brasileiro. Então, a pessoa fala assim, olha, temos que acabar com a corrupção. Mas você vai para o supermercado, a pessoa está tomando um iogurte que não é dele. Ou a pessoa está levando
de uma festa de casamento uma taça que não é dela. Ou para na faixa. É. Você falou de Amazônia agora, coloca um trechinho pra gente ir conversando, enquanto isso vai ilustrar um pouco dessa passagem, porque esse homem aqui tem muita energia, Nossa, Elaine. muita, Que você não é tem isso? noção. Eu não vou conseguir É falar muita. metade das atividades dele. Essas imagens que a gente tem, foi você que produziu, João? Sim, foi eu produzi. É? Na verdade, é até um videozinho que eu fiz só para mostrar um pouquinho da realidade da Amazônia, porque eu tenho voado durante já alguns anos, na verdade, sobre aquela região e mais intensamente ultimamente com a Força Aérea Brasileira. E o que acontece com a Amazônia hoje? Você tem ali uma questão extremamente delicada. Primeiro, falta de presença do Estado, a não ser pelas Forças Armadas que prestam trabalhos humanitários na região. Segunda coisa, você tem muito dinheiro, às vezes, entrando, incentivando as pessoas a desmatarem. Então, nesse último encontro que houve em relação ao clima, quando eu vi o príncipe inglês lá, o Charles, falando que o Brasil deveria controlar o desmatamento, a gente tem que cobrar também dos países irmãos a controlarem os seus empresários que compram madeira não certificada. E a biopirataria também. Exatamente. Biopirataria. Eles também podem ajudar a gente a fazer da Amazônia um lugar melhor. Então eu tenho percorrido toda a Amazônia e você percebe, inclusive por essas imagens, que tem aumentado o número de miseráveis. Assim, você vê cada vez mais índios viciados em bebida, cocaína, entende? Então o que acontece? É necessário que a gente que está aqui no sul e que está no sudeste, lembre-se, desculpa, eu estou meio confuso agora, a cabeça está a mil, mas assim, de que a Amazônia está lá e é nossa. E que boa parte, não só do Brasil, mas do mundo, depende do bom cuidado desse espaço que é a Amazônia. Sabe o que falta ao brasileiro? Empoderamento. Falta empoderar-se. Não, de com tudo. certeza. A gente sempre está em processo de menos-valia. Com certeza. Somos menos que os outros sempre. Sim. Agora, nossa, quanto rica pode ser a nossa... Deveria ser um programa. Com a tua qualidade do teu bate-papo, mais a minha amiga Elaine aqui. Se você for conversar Mas eu não com posso ele, vai um deixar de programa encerrar inteiro. essa entrevista com essa obra-prima, esse cuidado que você teve, porque você percebeu nos traços do João, ele cria, você usa também as fotografias, Sim, né? E cria toda uma... Eu acho assim, é uma história, João, que você está contando pra gente Obrigado. aqui. Com o teu olhar, com as tuas tintas, com as tuas cores. E esse trabalho, eu queria que você falasse para ele, sobre ele pra gente, que a gente vai mostrar, inclusive, algumas imagens. Esse trabalho é o seguinte, quando eu me mudei para Curitiba, porque eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu fiquei muito encantado com o trabalho que o Hospital Pequeno Príncipe faz, né, para a comunidade toda do Paraná e do Brasil, na verdade. O Pequeno Príncipe hoje, né, o complexo hospitalar, inclusive o Pelé, ninguém sabe, mas o Pelé coloca mais de 10 milhões por ano de dólares através do nome dele no hospital para ajudar as crianças carentes ali. E o que acontece? Eu fiquei impressionado por dois motivos. Primeiro, a gestão. Você vê que é uma gestão completamente idônea, que o dinheiro bem utilizado faz girar um hospital. Traz resultados. E só de doação. Então, ele é extremamente bem gerido pelo Zé Álvaro e pela Eti, que cuida lá do hospital, e mais o conselho, enfim, funciona. E a segunda coisa, a capacidade de salvar vidas, sabe? Porque uma coisa é você ver um adulto já com uma certa idade indo embora, né? Você percebe que isso acontece e que isso é natural. Mas no HPP você vê crianças o tempo inteiro falecendo, né? E outras até saindo bem, mas o falecimento de uma criança é uma coisa muito dolorosa para a família, né? E eu quis retratar então o que? A força dessas crianças, porque boa parte inclusive das crianças que estão nesse livro não estão aqui mais, né? Já estão nos braços do universo, mas a força dessas crianças enfrentando um câncer, enfrentando um transplante cardíaco, é uma coisa impressionante. E todo o sofrimento do processo, né? O sofrimento e o cuidado dos profissionais daquele hospital com as crianças. Eu vi ali então, algumas... assim, naquele hospital ali, você vê que transborda amor. A gente tem aqui, em Foz, eu tenho uma família muito amiga, que é daqui, que é a família Lupion, tem até o Marcelo Lupion, que é lá do Castelo do Batel. Eu tive com o Marcelo, inclusive, ontem, no Castelo do Batel, falando sobre isso. Né? É uma coisa que a gente tem que deixar de ter na vida, é preconceito. Né? Eu conheço várias famílias que têm muito dinheiro, que fazem muito pela sociedade brasileira. Eu conheço várias famílias que não têm um centavo, que não fazem nada pela sociedade brasileira, assim como eu conheço famílias que não têm um centavo, que fazem tudo.
Então, não interessa o que a pessoa tem, interessa o que a pessoa faz, você entende? E virou No Brasil, você sai hoje para a rua, parece um campo minado, um campo de guerra, em que é pecado a pessoa vestir bem, ou é pecado a pessoa ter dinheiro. Não, a pessoa quando tem isso tudo, mas faz disso uma ferramenta para ajudar o próximo, é uma pessoa que tem que ser muito amada. Assim como uma pessoa que não tem nada também que faz, deve ser amada da mesma forma. Então, eu acho que a grande luta, na verdade, é contra o preconceito e a gente voltar a ser humano, que é o meu novo trabalho, ser humano. Né? A gente deixou muito de ser humano. Mas a gente vai conquistar isso, sabe por quê? Amém. Porque tem gente como você. Como E tem gente você. como a Elaine também. E como vocês, na verdade. Amém. Imensamente obrigada. São palavras preciosas, que a gente já sabe, a Elaine sabe que nós temos o nosso, no canal do YouTube, a gente vai tentar o máximo em cada frase, tentar repercutir isso, porque a gente carece de palavras positivas, claras e verdadeiras, né? Porque muita utopia está por aí. Muita utopia. Não é utopia que a gente quer o que está aqui, o que é nosso, Que é fato, o que tem que é valor, verdade, o que é que tem verdade. valor, né? E você, minha amiga, volte para falar de você, da sua carreira, de tudo aquilo que você tem conquistado grandiosamente. Só para terminar, né, eu queria mais uma vez agradecê-la, né, e agradecer a parceira, a Elaine. Sim, ela tem dado uma força incrível para o trabalho que eu tenho feito. Vai participar de vários trabalhos, inclusive eu estou com a perspectiva agora de novo de sair para fora do Brasil para fazer algumas coisas. Olha ela vai lá. estar comigo do lado sempre, Olha né? lá. A gente tá E não trabalhando tenha junto. dúvida, assim, que tendo a oportunidade vai ser um prazer estar do seu lado. E obrigado por tamanho amor. A gente sente isso no olhar das pessoas, quando a pessoa tem amor pelo que faz. E eu amo o que eu faço porque tenho pessoas como vocês. Toca Amém. aqui. Obrigado. Obrigada. Um beijo, amiga. Obrigada. E eu agradeço imensamente realmente a Elaine, porque ela nos deu a possibilidade de trazer o João. Há muito tempo ela vem, ela me deu, foi extremamente gentil em me enviar esse livro na Gazeta. Te agradeço, amiga. Foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho do João. E na sequência veio uma espécie de investigação sobre esse super-humano que a gente trouxe aqui. Gente, nós voltamos daqui a pouquinho depois do nosso intervalo. Nós temos ainda cuidados com o seu sorriso, hein? Fica esperto. Até já.